Boa noite, estou aqui para falar sobre o portfólio, que é nada mais nada menos que um compilado das nossas aulas até hoje. Bom, o portfólio, né, e nossas aulas não poderiam começar melhor do que com uma sugestão que as professoras fizeram de olhar para si mesmo, né? E aí a gente teve uma imagem de um espelho e a pergunta quem sou eu e o que trouxe até aqui. E aí a gente já começa nosso fio da linha de raciocínio para o começo da nossa disciplina, que inclusive gostaria de ressaltar antes de qualquer coisa, para mim foi maravilhosa. Eu amei as professoras, eu me senti muito representada e vendo mulheres pretas também em posições de destaque, né, em posições de promotora do saber, de como passar, né, esses conhecimentos. Eu estou sendo até então muito feliz no curso de saúde coletiva. Eu com certeza acertei em ter escolhido saúde coletiva. Tô adorando. Bom, nós tivemos, né, a reflexão de quem somos nós, e aí a gente fica pensando, né, o que me trouxe aqui, e eu fui tendo certezas, né, apesar de a gente ainda estar no início, de que é porque eu queria estar na área de saúde, né. Eu amo a área de saúde e eu ainda não sabia o que estava por vir. Só coisas boas. Bom, logo após a gente olhar, né, ter feito essa reflexão, olhado para si, as professoras vieram com um tema na aula: quais os impactos da pandemia da Covid-19 na comunidade que nós vivemos. E aí demos início aos nossos olhos sendo voltados para a comunidade. E eu que não tinha ainda feito uma síntese do que eu achava, né, do que estava rolando sobre o Covid no meu bairro, comecei a pensar. A partir dessa aula, uma dinâmica também que teve. E aí eu comecei a pensar e eu trouxe para essa aula que as informações, né, que correm solta pelos bairros, muitas delas verdades ou fakes, estavam correndo pelo meu bairro. E uma palavra que eu daria, né, pra isso seria a fofoca do bairro sobre isso. Menina, você viu que fulano tá com Covid e agora não sei o que. E sempre o medo, né? O medo é palavra-chave da pandemia até o dia de hoje que a gente tá vivendo. As pessoas estão aterrorizadas. E no meu bairro não está sendo diferente. Bom, seguindo a linha de raciocínio, nós fomos provocados a trazer os impactos em diferentes segmentos da população. E eu escolhi pandemia versus desemprego e pandemia versus moradores de situações de rua. Eu fiz um vídeo, eu trouxe alguns dadozinhos, vou voltar para passar aqui. Tivemos também, nessa mesma aula, o artigo O Campo da Saúde Coletiva no Brasil. Esse artigo eu adorei ler ele, foi uma delícia. Ele fala sobre a história da saúde coletiva, como ela chegou até aqui, como, né, agora temos destaque para ela, como ela é necessária, como foi que se deu esse entendimento de que ela é necessária. Gostoso de ler, apesar das 14 páginas dele. Nessa mesma aula, com esse artigo, nós fomos divididos em grupos e eu falei, né, no grupo, eu disse a Tassi, né, que é a nossa tirocínante. Perguntei, então, as ciências sociais seriam uma parte mais humana da saúde coletiva? Ela deu risada e disse: é perigoso afirmar isso, porque todos os três estão intercruzados, né? Todos os três são humanos. Mas digamos que essa, né, as ciências sociais esteja mais focada, né, com situações assim mais humanas, né? E com humanas eu digo a preocupação direta com pessoas, né? Independente, os números, eles são importantes, né, epidemiologia, mas as ciências sociais traz a preocupação com os grupos, né? E foi isso justamente que me chama muita atenção. Logo após, nós tivemos uma aula com convidados, professoras convidadas, e um professor, foi a Dandara e o professor Kleber. Eu me sinto muito bem representada pela professora Dandara. Ver uma mulher preta com tanto saber, assim, eu fico
me sinto que eu sou capaz, eu sinto que eu sou capaz. Toda vez que eu vejo ela, a professora Joilda, entre outras mulheres também, eu me sinto potente também e eu me sinto capaz. A aula já começa a mexer o nosso psicológico aí, né? Você vê como o aprendizado mexe com a gente de todas as formas. A professora Danara, ela trouxe fontes da quais a gente podia tirar dados epidemiológicos. Eu não fazia ideia que tinha fontes, nem quais. Eu já ouvi falar do IBGE, mas eu nunca soube mexer no IBGE. Nessa aula, nós aprendemos essas fontes, nós aprendemos sobre a epidemiologia. E aí, nessa aula, eu entendi sobre o que a epidemiologia fala, né? Sobre o que estuda. Que a epidemiologia é um estudo quantitativo, né? Sobre doenças. Começou com doenças transmissíveis. Acontece com aquela comunidade, né, que não tem saneamento básico. Quantas ocorrências de um caso de tuberculose. Eu comecei a entender, né, que a epidemiologia trazia os números sobre a situação de saúde e doença e também trazendo com base nos estudos, né, com base nos resultados, trazendo os métodos de prevenção e cuidado para que aquilo ali seja resolvido ou diminuído, se assim tiver que ser. Tendo isso, a professora na aula seguinte passou uma atividade para trazermos dados epidemiológicos, né, em um dos sites, pelo menos, que a professora Dandara tinha trazido na aula anterior. E eu fiz isso em dupla, eu e Letícia. Nós trouxemos um slide bem enxuto. A gente só pegou uma imagem do IBGE de 2 gráficos e a gente interpretou esse gráfico. A gente foi sobre o impacto da pandemia da Covid-19 com o desemprego no Brasil em 2020. Nós pegamos os dados e a gente fez uma comparação. Que momento o Brasil estava vivendo, questão de política, questões sociais, e qual o aumento do desemprego naquele mês, de janeiro a dezembro de 2020. Seguindo na viagem do tempo das aulas, nós tivemos a próxima aula, que trouxe um termo que foi justiça cognitiva, um termo que eu nunca tinha ouvido falar. Eu amei o artigo dessa aula, eu fiquei apaixonada. O nome desse artigo, inclusive, é No Meio da Crise Civilizatória tem uma Pandemia, desvelando vulnerabilidades e potencialidades emancipatórias. Bom! Esse título é de muito peso, né? Eu fiquei já... Eu amei o artigo dessa aula e falava muito sobre justiça cognitiva. Aí foi separado em grupos, né? Teve uma dinâmica em grupos. No grupo que eu fiquei, tava com a professora Joilda, aí a gente perguntou, né? Professora, parece muito o termo justiça cognitiva, o que seria? E aí, a partir dessa aula, eu entendi que a justiça cognitiva, o que o autor, né, tava tentando trazer, né, com esse conceito, é que conhecimentos, por exemplo, acadêmicos, eles não bastam, que tem também os conhecimentos que não são tidos como acadêmicos e que são importantes da mesma forma, né, como em questão de saúde, nós temos os saberes indígenas, por exemplo, que é de uma infusão de uma folha, que é um preparo diferente, e esses importam também, não só o conhecimento científico com base em comprovações científicas, em laboratório, e no texto ele fala muito sobre isso, que as coisas só começariam a dar certo a partir do momento que tudo fosse levado em consideração, não somente o científico e ficasse uma arrogância, né, científica, mas que fosse sim considerado todas as faces de todos os conhecimentos e que aí sim, né, a gente teria uma justiça cognitiva e passaria as coisas a darem certo, né, de uma certa forma. Nessa aula também a gente falou sobre as ciências sociais. A aula mais recente, a gente teve um show de solidariedade, a professora Joilda
apresentou pra gente o projeto Nós nas Ruas, que junto com o Corra Pro Abraço fez esse projeto lindo, né, com as pessoas em situação de rua, levando informações que eu achei super interessante, informações de forma que as pessoas elas se reconhecessem, né? Elas estão se reconhecendo nos folhetos, pessoas pretas, a maioria das pessoas em situação de rua. E foi dito, né, sobre o projeto, foi mostrado um trailer para nós assistirmos sobre o projeto, e junto também tivemos informações, né, não agradáveis, que é a situação de pessoas, né, que estão sem ter onde morar. Algumas tinham, e aí com a questão da pandemia, a economia complicada, algumas coisas fecharam por alguns tempos. E tivemos um aumento, né, maior dessa população de rua, porque sem dinheiro não dá para pagar uma moradia. E a outras já sempre viveram ali nas ruas mesmo. A professora trouxe pra gente, né, como a campanha é que todos usem máscara, mas as pessoas em situação de rua vão achar máscara onde? E a professora, juntamente com o projeto, né, os voluntários, veio trazendo, né, dando máscara a essas pessoas, trazendo um saneamento básico, que é a base, né, da pandemia, dos cuidados da pandemia, ter as mãos sempre lavadas, e palestras para essas pessoas se conscientizar do porquê, em uma linguagem que elas entendam, né, que uma linguagem não é a mesma linguagem que a gente vai usar, né, com todos os grupos, cada grupo com sua especificidade. E foi um show, assim, solidariedade lindo. Foi uma aula triste pelos dados, mas muito bonita pela ação. E na nossa penúltima aula, tivemos uma convidada, que foi a mãe Márcia de Ogum, trazendo, né, tudo do meu universo, que é o candomblé, e trazendo a pandemia, né, como foi que os terreiros, eles lidaram com essa questão. E a mãe Márcia, ela trouxe a vivência dela pessoal, né, de que elas interromperam as atividades públicas e recomendou para que todos os outros terreiros também a fizessem, e eu achei muito enriquecedora essa palestra de mãe Márcia. Foi uma honra, né, ter uma orixá dando aula sobre isso, até porque os templos religiosos, eles em momento nenhum foram obrigatórios a fechar, né? Mas como foi que o candomblé se voltou frente a isso? A minha casa, por exemplo, ela fechou, né, todas e qualquer cerimônia religiosa, mas permaneceu, né, os agrados. Afinal de contas, em época de pandemia, a gente tem que chamar pelos nossos deuses e deusas, e foi isso que nós fizemos. E não tem jeito, né? Pra quem vive disso, é como eu, que tive que trabalhar toda essa época de pandemia, não parei em momento nenhum, e como a maior parte da população brasileira também, né? Então esse é o meu portfólio até aqui, né? A primeira versão. Espero que vocês tenham gostado. O fio, pra mim, as aulas, elas fizeram um link, né? Uma foi puxando a outra, no final fez uma linha do tempo na minha cabeça, onde ao invés de tempo foi uma linha de conhecimento. Eu consegui linkar um conhecimento no outro, e foi muito bom, foi muito enriquecedor, e com certeza é isso que eu quero para minha formação. Eu adorei o primeiro contato com o Instituto de Saúde Coletiva, muito humanizado, muito bom, e com professoras que pra mim foi incrível, eu amei. Na verdade, eu passei a maior parte do portfólio dizendo que eu amei um artigo, eu amei a aula, porque é a realidade. Essa é a minha primeira versão, tá bem legal o portfólio, e espero que ao final desse seja uma experiência assim incrível e diferente para todos nós. Sim. Muito obrigada, gratidão pela distribuição de conhecimentos.